Já estamos de volta com o seu programa e estilo de vida, trazendo um pouquinho para você um contato mais próximo com a natureza, falando sobre hipismo e equitação. Eu já aproveito para perguntar de você, Miguel, qual é a diferença entre o hipismo, equitação e a cavalgada? Olha, na verdade, existe uma sutil diferença. O hipismo são modalidades olímpicas, né? Então, o hipismo é um esporte olímpico e é o único esporte, né, de todas as modalidades olímpicas que não tem distinção de gênero. Então, homem e mulher disputam de pé de igualdade, entendeu? E então, na verdade, as três modalidades olímpicas seriam o adestramento, o concurso completo de equitação, que a gente chama de CCE, e o hipismo clássico, que é o salto de obstáculos, entendeu? Dentro, né, dessa questão que você me perguntou, a equitação é um plano um pouco mais geral, né, generalizando tudo que envolve o cavalo, seja outras modalidades equestres, né, como três tambores, team hooping, e toda modalidade que envolve cavalo. E a cavalgada, né, é um passeio a cavalo, né? Na verdade é você curtir a natureza a cavalo. Então, vamos fazer o seguinte, vou pedir para a nossa produção colocar o Instagram da Cavalgada Amazônia no ar, para a gente ver as fotos, uma mais bonita que a outra, viu, gente? Impressionante. Aqui a gente está vendo as pessoas que estão participando, estão fazendo essa cavalgada, aproveitando esse momento para ter um contato com a natureza, para conhecer esse animal também. E como é que a gente deve lidar com o nosso medo? É possível? Porque a gente fica um pouco apreensivo no início, né? De montar no cavalo, de saber lidar. Como é que é possível, por exemplo, um adulto, mesmo sem nunca ter montado no cavalo, ele consegue fazer isso? Consegue. Porque, como eu falei, sempre é importante, como qualquer atividade, você ter um profissional que seja experiente, né, e que seja responsável, né, pela aula ou pela instrução. Então, os cavalos, são cavalos que já são acostumados, né, são cavalos que são realmente dóceis e mansos. E na cavalgada, a gente leva as pessoas que nunca montaram. Outro dia eu levei um vô do meu aluno, ele tem mais de, acho que em torno de 68, 70 anos, né? Nunca havia montado, fez um passeio de 1h30 e ficou fascinado. Então isso está dentro do nosso gene, ser cavaleiro, né? Todos os antepassados nossos, minha filha, todos esses antepassados nossos montavam a cavalo. Então isso está um pouco dentro da gente já, do ser humano. Agora, na verdade, é como eu sempre falo, o meu papel não é você ensinar a ser cavaleiro ou amazona, o meu papel é ensinar você a se descobrir como amazona e cavaleiro, porque todo mundo no fundo já entendeu? E é possível então lidar com esse medo? É tranquilo. O medo, na verdade, é uma coisa, todo medo é o desconhecido, né? Tem medo de barata, medo de elevador. Então, na verdade, o medo é um bloqueio. E quando a gente consegue uma pessoa que te mostre esse caminho, que como superar esse bloqueio, na verdade, né? Você tem um grande caminho a percorrer, porque o medo, na verdade, seja qualquer um, ele é um bloqueio. E eu costumo dizer aos pais de crianças que levam para fazer aula comigo, que o medo a gente herda o medo. Você não nasce, uma criança nunca vai ter medo de nada, entendeu? Então o medo vem da onde? Vem do pai, da mãe, do avô. Tome cuidado com isso, faça aquilo. Então, uma influência, na verdade. Vamos mostrar de novo as imagens aqui para a gente discutir um pouquinho a respeito de algumas curiosidades que a gente estava falando aqui na hora do intervalo, que é muito interessante a gente saber. A gente estava perguntando do Miguel sobre essa questão da ferragem, né, do cavalo, de quanto em quanto tempo ele tem que trocar, dependendo da modalidade, e por que alguns cavalos, por exemplo, no interior, as pessoas não usam a ferragem. O cavalo a gente estava falando que ele tem 3 falanges, né? Isso. Explica um pouquinho pra gente, a gente pode encontrar uma foto aqui, essa aqui pra gente colocar no ar, desse casal. Por que alguns cavalos usam ferragem e outras não? Esse aqui, por exemplo, não está usando. Esses cavalos, no caso, não usam ferradura. Por quê? São cavalos que são cavalos de vaquejada, do Serivelto, grande parceiro nosso do Amazon X. E a gente tem uma parceria muito forte. E no caso dos cavalos dele, ele não ferra. Por quê? Porque a atividade de vaquejada, né, é uma atividade feita numa areia muito forte e pesada, né? E com certeza todo cavalo ele exige um estresse, né? E a vaquejada ela acaba exigindo um pouco mais do cavalo.
Então a ferradura ela acaba meio que atrapalhando um pouco, a do cavalo se machucar, se alcançar, bater um casco no outro e se ferir. Mas, por exemplo, atividades como na equitação do hipismo, né, o cavalo ele necessita de ferradura porque é como se fosse você correr ou fazer alguma atividade sem um tênis apropriado. Então a ferradura, como eu até falei que é uma das profissões mais antigas no mundo, é o ferrador, né? E ele, na verdade, é um especialista em colocar as ferraduras e saber como manusear e como, né? Porque não é uma questão tão fácil também. Um cavalo pode querer dar coice, por exemplo, um cavalo que nunca foi ferrado, no dia que for colocar uma ferradura, ele vai estranhar, ele vai querer fazer 1000 atitudes que podem ser perigosas. Então, às vezes, as pessoas no interior não ferram por não ter esse profissional, né? E, às vezes, podendo até lesionar um cavalo, se não for bem colocada a ferradura. E o tipo de solo diferencia? Se for, por exemplo, no interior, como elas não usam, se for na areia ou no capim, ou se for no asfalto, por exemplo, a polícia militar, a polícia montada utiliza os cavalos no perímetro urbano. Então, a gente percebe que elas têm ferradura, mas aqui não. Então, esse tipo de solo diferencia de ter ou não ter? Sim, porque a sola do cavalo também tem uma parte que é no caso, que é morta, né? Onde entra os cravos, e tem a parte da sola também, que é uma parte onde existe vida, né? Que você pode sangrar, às vezes em vasos, né? Então, assim, na verdade a ferradura vai proteger o cavalo de ter um contato direto no solo. E o cavalo também, nesses passeios, a gente usa trilhas que são de areia, de barro, né? Não é dentro da água. Dentro da água. Então, o ideal é você não pisar em nenhum tipo de pedra, porque o cavalo realmente vai sentir dor e, inclusive, pode até se machucar. Vamos levantar um pouquinho aqui pra gente ver as outras fotos. Esse aqui é seu filho, né? Esse é o Pedro. Quantos anos ele tem? Agora ele tem 9, mas já começou a montar com uns 3 anos e competir com 3 anos e meio. Pode subir, então. Um beijo para o Pedro, que já é craque. Aqui a gente tem então, outras por exemplo, imagens, aqui né? tem um senhor que ele mora na China. E ele vem todo ano, inclusive está marcado agora um passeio dia 11 de outubro. Ele vem pelo menos umas 3 vezes por ano para fazer passeio comigo. Né? Então, aqui, só nessas fotos aqui, a gente pode observar 3 gerações, né? 3 idades, né, diferentes de cavaleiro. No caso, eu, meu filho, no caso, o Mico é um senhor que já não é tão idoso. E nós temos aqui, ó, um senhor, né, de idade, na terceira idade. Então, a equitação é um esporte que ele engloba toda a família. A gente pode participar, por isso que é um esporte que é muito fascinante, porque você pode ter o avô, o neto, né? Os filhos, ó, minha filhinha, ela tem 1 ano e 8 meses passeando a cavalo. Nesse caso, esse passeio a cavalo tem que ser acompanhado, né? Sim. Quando for menor de 3 anos. Isso, às vezes até maior de 4, 3 anos, depende da criança. Eu tenho um rapazinho que tem 4, 5 anos e ele é um grande cavaleiro, apesar da pouca idade. Então a equitação, o cavaleiro, na verdade, é um estado de espírito, é um estilo de vida. Então a gente pode adaptar esse estilo de vida, né? O acompanhado ou não. Aqui o cavalo já está dentro d'água, que também tem esse passeio. Sim. E aí a gente observa outras imagens. Agora, a gente estava falando a respeito da vestimenta, né? Desse cavaleiro, como é que tem que ser, com a preocupação também, essa questão de segurança, porque existem alguns casos que a pessoa não está preparada e pode acontecer um acidente, sim, inclusive com o cavalo e com a pessoa. Sim. E aí a gente estava falando sobre a vestimenta, como é que tem que ser. E tem um nome muito peculiar nessa calça que eu achei assim fantástico, que eu nunca imaginaria chamar essa calça, que ela é chamada de culote. Sim. Por que ela é culote? Então, é uma calça um pouco mais justa, né? Antigamente no exército, o hipismo, na verdade, foi criado pelos militares, né? Então eles usavam uma calça um pouco mais folgada, um pouco mais, né? Então, assim, hoje, né, pela tecnologia e tudo mais, a gente se sente muito mais confortável com uma calça mais justa, né? Tanto é que eu não posso andar na rua em Manaus, que todo mundo estranha eu andando de calça leg aí, penso, né? Vou pensar o que de mim, né? Porém, é uma calça que realmente toda a vestimenta da equitação é importante, né? Como uma ajuda e um acessório, né? Então a gente tem o culote, que é a calça, a bota, as botas, o capacete, que é fundamental. E em alguns casos entra até o chicote, né? Exatamente, dependendo. Na verdade são ajudas, né? O índio, ele consegue montar sem nada disso, né? Antigamente. Tem cavalos que eu consigo montar sem sela, sem rédea, sem nada.
Então isso são o quê? Ajudas, né? É igual, são maneiras que o ser humano criou, né? Isso depende muito da cultura de cada país, porque cada país tem a sua cultura. No mundo todo existem cavalos e culturas que vieram através da equitação do cavalo. Então, isso se adapta muito com a relação cultural de cada país, né? É importante a gente falar, você tocou em um termo muito utilizado aqui, até porque é o nome do programa, nessa questão do estilo de vida, né? A forma de como montar, o que precisam, difere muito de lugar para lugar, né? Por exemplo, aqui na capital a gente vai ter todo esse acompanhamento, essa instrução, mas no interior e nas aldeias não tem nada disso e mesmo assim eles conseguem, né? Nem sequer a sela em alguns casos. Então é importante a gente falar que tem essa mudança de acordo com o estilo de vida e de acordo com as tradições e costumes desse lugar, né, Miguel? A cultura, né? O cavalo, como eu havia até dito, toda a humanidade, ela vem em cima, né? Ela vem montada no cavalo, né? Inclusive, Jesus não vai vir, vem um cavalo, segundo diz na Bíblia, né? Um cavalo branco. Então, a questão do cavalo, ela está muito inerente na nossa vida. Às vezes a gente, no dia a dia, acaba esquecendo disso. Mas o carro que a gente anda, né? Ele também tem o motor dele, né, em cavalos de força. Então o cavalo ele está na nossa sociedade há muitos anos e a gente meio que acabou despercebendo um pouco disso. Hoje o cavalo, antigamente meu avô ia comprar as coisas a cavalo, né? Ele ia na padaria, não havia supermercado, ele caçava assim por diante, antigamente a cavalo. Hoje o cavalo virou o quê? Um estilo de vida, né? Ele virou na verdade um parceiro da boa vida, da qualidade de vida, né? E o cavalo hoje também mudou um pouco o perfil dele. O cavalo antigamente era necessário você ter cavalo, né? No exército antigamente era dito como arma ligeira, né? Você havia deslocamento rápido, inclusive no Iraque, muitos lugares eles usavam cavalos também. Então assim, hoje o cavalo na verdade ele veio para fazer parte da família, né? Ele veio para melhorar a nossa qualidade de vida, ele vem para mostrar realmente uma importância muito grande como um esporte, porque o cavalo ele nos dá uma coisa que nenhuma escola dá, que chama-se equilíbrio emocional. Um cavaleiro desmotivado, um cavaleiro nervoso, medroso, sem atitude, não consegue fazer com que um cavalo se desenvolva, não consegue fazer com que um cavalo vamos dizer, um cavalo obedeça a ele. Então, o cavalo, o que ele pede do ser humano? Ele pede atitude. E é uma coisa que hoje, infelizmente, as nossas crianças, pela falta de tempo da nossa sociedade, a gente não tem mais como ensinar e mostrar esses valores para as crianças, ou para o adulto, ou seja de qualquer idade. Então, hoje, o cavalo ele vem mais como um parceiro, um aliado, a formar personalidades, formação de caráter, entendeu? E a questão da saúde. É um esporte fascinante. Você falou em um termo muito legal e eu queria saber de que forma isso acontece, a questão do equilíbrio emocional. Como que uma pessoa que faz equitação ou hipismo consegue ter esse benefício? Equilíbrio emocional. Muito difícil hoje em dia, né? É verdade. E é um fator fundamental em qualquer atividade, né? Então, assim, o cavalo, ele vai... Na verdade, o cavalo nos enxerga como um outro cavalo, né? Ele não tem essa percepção que nós somos humanos e ele cavalo. Então, um cavalo ele só vai seguir uma pessoa quando ele se sentir confortável, se sentir confiante, se sentir cuidado por essa pessoa. Então, na verdade, o cavalo, a questão do equilíbrio emocional, ele nos mostra as necessidades que às vezes a gente não tem, ou tem, mas está escondido. Né? A gente vive numa sociedade cheia de medo, de anseios, né? Ansiedade. E o cavalo, ele com isso tudo, ele não funciona bem, né? Porque o cavalo é uma presa. Então, uma presa, ele não suporta o quê? Pressão. Então, a pressão incomoda o cavalo, ele tira um pouco da tranquilidade dele. Então, o cavalo, quando tanto é que as primeiras aulas, até você vai ter oportunidade, né, já está feito aqui, está intimado aqui a vir montar. Fazer um convite, né, a montar, vamos ver no que vai dar, né, produção? Eu falo para meus alunos que eles têm que fechar um pouco os olhos, respirar fundo e deixar essa energia entrar. Porque o cavalo ele precisa disso, ele precisa da sua tranquilidade,
ele precisa da sua energia boa, ele precisa da sua calma, docilidade. Para quê? Para que ele confie em você. Mas isso também não quer dizer que vai ser só harmonia. Você precisa ter firmeza também e atitude. É importante a gente falar que muitas vezes a nossa personalidade bate contra o cavalo, né? Se a gente está agitado, o cavalo também fica agitado e assim vice-versa. Miguel, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre a saúde, os benefícios, tá bom? Então você de casa, não saia daí que a gente volta já ao intervalo rapidinho. Até lá.